Hello gamers, como vocês estão? Vocês estão bem? Aqui tá tudo bem, eu sou o Ângelo Prata e sejam muito bem-vindos a mais uma edição do GamerCast. E Nossa, hoje... você é tão desanimada, você pode fazer com um pouco mais de animação, por gentileza? Oi Vamos subir um tom? gamers, como vocês estão? Vocês estão bem? Aqui tá tudo bem. Um beijinho no coração de vocês. Hoje a gente vai marcar um X no Beijinho coração da de vocês. titia Marlene. Porque o tema de hoje... A Marlene Matos do GamerCast, ela mesma. Ela mesmo, gata. Um dia se a gente fizer um Vocês tudo documentário tem que sobre o morrer GamerCast, cedo. um dia se a gente fizer um documentário sobre o GamerCast, a gente vai chamar os ex-integrantes e eles vai acontecer exatamente igual aconteceu com a Marlene. Bom, e por essa animação que nós começamos hoje, vocês já devem saber aí o tema também pelo título, né? É sempre um mistério que a gente quer fazer, tá tudo no título. E antes de começar, né, como está essa guerreira, cabeleleira, drag, trilingue, Leona? Conte-nos os babados de Holy Spirit. Tô ótima, maravilhosa, com a minha rinite super atacada. Então, se no meio do podcast aparecer este personagem aqui, vocês já sabem, né? Cuida da vida de vocês. Aqui o inverno no Espírito Santo é esquisito, porque aqui é igual São Paulo. Faz um calor de manhã e à noite a temperatura vai a 0, né? Então, quem já não tem saúde, não vai ter mesmo. E aí, em São Paulo, como é que tá? Conte tudo. Conte. Pode contar, pode contando. Conta. Pode falar. Fala, minha filha, pode falar. Aqui em São Bernardo deu uma suada, hein? Hoje. Nossa. Tá quente hoje. Tá demais. Quanto que fez hoje? Fez uns 30 graus hoje? Talvez, não sei, mas a Eu acho sensação que térmica é fez. disso aí. E agora Porque a eu, noite como tá uma boa dona de- 25. Pois é, menina, eu como uma boa dona de casa, eu fui na feira hoje. E aí eu voltei quase morrendo. Eu queria largar tudo no meio do caminho e sair correndo. Você acredita que eu deixei de fazer feira? Porque as coisas aqui em casa estragam. É. Eu compro pouquíssimas coisas também. É. Quando Quando eu vou na casa da minha mãe, eu faço feira lá. O que é melhor. salva é que tem um sacolão aqui perto de casa. Então. Pois é. Fala, Miriam. Cadê a sua voz? Pois é. Ela é feirante. Temos recadinhos? Temos recadinhos, Temos. gente, Mas antes dos temos. recados, não se esqueçam de Não. compartilhar, seguir, comentar. Podem continuar deixando recado. Se a gente não entender, tudo bem. A gente vai ler assim mesmo. Entendeu? Não se esqueça que nosso podcast sai toda terça. É terça e quinta, né? Terça saiu. Terça-feira o podcast, quinta-feira o especial, aquele episódio que a gente vai falar sobre filmes, séries, jogos ou qualquer coisa que estiver no hype. E dia 31, a partir do dia 31 vai ter novidades. Será que a drag volta? Ou será que eu vou dar uma de Duda Delo Russo e não voltar nunca mais? Não sei, só o tempo dirá. Então, comente aí embaixo, compartilhe. Comente se você acha que a Leona vai voltar. Eu acho que Leona vai sair daqui e vai lançar um podcast de fofoca. Ah, me conte essa fofoca novamente, vai ser o nome do meu podcast. Porque, né, enfim. Me conte uma nova fofoca. Me conte de novo a fofoca. Então vamos lá. Tivemos recadinhos, né? Como a Leona questionou, eu vou ler aqui alguns. Mas a galera anda meio tímida, não sei o que aconteceu. Não sei se foi o calor de São Paulo que derreteu o teclado delas. E aí elas não puderam digitar umas mensagens. Ai, o teclado da Shopee. Acontece. Eu tenho um aqui. E aí, mas assim, no nosso vídeo, no último episódio do GamerCast, inclusive o 181, em que eu e Ângelo comentamos os melhores jogos do Mario... o Guilherme Bizarro, ele comentou aqui, viu? E aí ele falou assim: vocês eram riquíssimos e burgueses safados. Não. Já nasci na era do 3D, mas ainda era tudo caro. Então, o povo jogava GTA San Andreas e eu engasgava na
Como ousa Guilherme falar que nós éramos burguesas? Eu jogava Mario uma vez por ano, durante 2 meses, mas uma vez por ano. E eu tinha ainda que percorrer 150 quilômetros pra jogar Mario, tá? Ela corria mais que o Mario pra chegar no lugar. Pra jogar Muito o Mario, mais. E não inclusive, tinha né? cogumelo no meio do caminho, não, tá? Pois muito que bem. E aí ele falou que enquanto as pessoas estavam jogando lá o GTA, né? Ele tava jogando o Master System da Tectoy. E que depois ele depois ele pulou direto para um PlayStation 2, que aí ele jogava um emulador lá dentro do PlayStation 2 de Super Nintendo, que aí foi jogar os jogos do Mario. E aí ele falou que até hoje o Star Fox, o Super Mario World e o Sonic 1 estão no coração dele, né? Aí ele comentou aqui também que tudo que existe hoje só pode correr depois que Super Mario World andou horrores. Ou seja, ele disse aqui que Super Mario ditou as regras do jogo para todos e para todes, porque também o gato está no momento aqui agora que ele quer uma carícia. Ele também falou, gente, que ele não é físico, não. Você tá mutada, você tá mutada. O gato te mutou. O gato me calou. O cu do gato mutou ela. Cala a boca, Dani! O cu do E gato aí, deu só um gente? beijinho assim, ó. E aí o Guilherme Bizarro, Leona, é o mocinho que deu aquele... que explicou aquela teoria física do... Mas até porque... O que era a teoria? Porque eu não li até hoje. Então, é Não, a eu teoria li de um pra você físico a lá. teoria. E a gente... Não, a você gente- leu, mas a gente não entendeu. Mas Então, e ele depois ele explicou explicou. no último Mas aí a episódio. explicação eu não sei o que foi. Eu não Ele li. explicou no último episódio. Vou fazer... Não Guilherme. li e nem lerei. Ô, Guilherme, vou fazer o seguinte. Guilherme, manda uma DM pra Leona e explica pra ela, tá? Que a gente já leu 2 vezes essa resposta aqui, a gente já tentou entender. Ele gente mandou vai aonde? entender. Ele mandou aonde a resposta da resposta? No comentário dos vídeos. No episódio No YouTube? 180. No comentário do Deixa eu ver episódio agora esse filho da 180. puta. Então, mas aí ele falou assim que ele não é Fechar com a cara físico não, dele. viu? Que a gente até questionou se de repente ele era, né? Ele falou que ele só é entusiasta. Na verdade, ele trabalha na área da computação. Ele é TI. Então, né? Quem tiver precisando de um TI, o Guilherme Bizarro tá aí. Até rimei. Arroba Guilherme.bizarro, tá? E aí ele deixou um outro complemento aqui no comentário dele, que ele falou assim, agora façam rinhas de mascotes. É um tema que ele está sugerindo. Alex Kidd versus Mario, versus Sonic, versus Crash, versus Master Chief, versus Ratchet, versus Clank, que a Sony nunca emplacou nenhum dos dois. É, gata. É um bom tema, inclusive, viu? Qual é o melhor mascote? Será que o Mario ganha? Eu tô lendo o comentário dele aqui agora. Nossa, Ou ganha mulher. o Sonic? Você foi muito viajada. Eu acho que o Sonic ganha. Ganha. Com O certeza. Angelo odeia o Sonic, ele já falou. O nosso amigo Rafael Benítez, 5486, desculpa, é o Rafael Ai Benítez, tá? O 5486. Ele disse que o Paper Mario é bom demais. A gente não falou, viu, Rafael, do Paper Mario? Porque a gente vai fazer um outro episódio de Mario mais pra frente, comentando outros jogos de derivados do Mario, tá? E aí provavelmente o Paper Mario vai entrar, porque realmente ele é muito bom. Principalmente o do 64, que foi o primeiro que saiu, tá? Temos também, antes da gente finalizar, o comentário do Crisis Evil BR. Que ele tem um símbolo da Umbrella aqui. Talvez ele seja fã de Resident Evil, por isso que ele chegou por aqui. Aí ele falou assim, muito bom o episódio. E o meu jogo favorito é o Mario, do Super Mario 64. Parabéns, também é o preferido do Ângelo, viu? Amo Então- Soul. Quantos anos você tem? Essa é a questão. Porque Por o quê? melhor Mario Hum. é o do aquele Nintendo da fita. Esse é o 64? Não. Aí fica meio ambíguo isso daí, porque o Fica, Nintendinho é com fita, o Super Nintendo é com fita. O Super Nintendo. e o Super 64 é Nintendo. com fita. O Super Nintendo, o Mario do Super Nintendo é o melhor. Não tem outra. Não É venha o que com tem esse- o Yoshi, você tá falando? Isso. Ah, é o Super Mario É World. o melhor. É isso, velho. Porque eu só joguei ele também. E lá Foda-se! no Spotify, o Renan, que nunca comentou, resolveu comentar, avisando que a enquete estava errada.
Ou seja, muito obrigado, Renan, pelo seu comentário. Obrigado, Ai, Renan. O A Renan, enquete ele está devia, com- ele devia vir pra equipe aqui pra revisar as coisas pra nós, né? Porque agora eu gostaria muito, Renan, que agora que a enquete está corrigida, que você respondesse a pergunta, tá bom? Não é só gungar as ex quando elas erram, não. Porque errar é humano, tá? Uhum. Se os héteros erram, imagina os Até a Marlene LGBTs. Matos errou, quem dirá 3 gay, né? Exato. Lá no Instagram não tem recado? Não. Eu vou confiar, hein? Gente, vocês estão muito tímidos nos recados. Por favor, mande mais recados, porque senão eu vou precisar dar outro hiato, tá? E elas vão ter que continuar fazendo o podcast sozinha, tá bom? Então, comentem. Vocês têm até o próximo episódio pra vocês comentarem. Caso contrário, o hiato vai ser de 1 ano agora, não será mais de 1 mês, tá bom? Não tô pedindo, eu estou ameaçando, tá? E bora comentar então o que a gente está jogando no momento. Senhora Leona, agora que a senhora é uma caixista, assinante aí do Game Pass, o que a senhora está jogando no momento? Overwatch. É por isso que esse jogo não flopa. Porque a Leona. Tá ruim ou tá bom, a Leona tá lá. Tá lá Eu e jogo comprando mesmo. todas as Gente, roupinhas. Não, eu não gasto dinheiro com roupa. Ah, não, eu gasto. Ah, eu gasto. Gasto, pior que eu gasto. Eu paguei R$100 numa skin. Um dia O desse. quê? R$100 numa skin. Aham. Ixi. É porque ela é muito linda. Eu tive que comprar. Puta que pariu. Gente, eu jogo. Overwatch é um jogo bom. A culpa não é minha, é da empresa que criou, que tá deixando flopar. A gente viu que foi lançado o PVP. Tá interessante, mas tá maçante, porque eles não é um conteúdo que é tão vasto. Porém, a gente viu que eles estavam com uma história pronta pra dar continuidade ao que já tinha sido mostrado, a continuidade da lore do jogo, né? Então a gente viu que tem sim mais conteúdo pra ser lançado. Eles não queriam lançar porque, não sei, tava com fogo no cu, queria pegar todos os 4 anos que eles ficaram fazendo o jogo, enfiar dentro do cu e explodir. Mas é um jogo bom, não é um jogo ruim. É um jogo que, tecnicamente falando, é balanceado. Não indico ninguém a ser mestre, grã-mestre. Máximo que você pode ser é diamante. Porque se você passar disso, você não vai encontrar partida e você vai ficar no TikTok fazendo vídeo reclamando do jogo, igual muito stream de Overwatch faz, mas continua jogando. Então, assim, é um jogo bom, tem skins bonitas, é um jogo que você... Ele é divertido, ele não fica no ostracismo, na mesmice. Toda partida pode ser o mesmo mapa? Pode, mas vai ser diferente. Tem pessoas que vão ser mais habilidosas que você, que vai te forçar a pensar mais, é bom pro cérebro e tudo mais. Mas como uma nova assinante da Caixa Preta, eu baixei Ori. Como é que é o resto do nome do jogo? Depende se foi o primeiro ou o And segundo. the Blind Forest. O primeiro. Então é o And the Blind, Blind Forest. Baixei Ori, The Blind Forest. Amei, gostei. Achei uma coisa bem lâmpada solta no meio do mato. Gostei. Comecei a lindo. jogar meia hora antes de começar o podcast, eu tava jogando. Essa meia hora antes ainda eu tava fazendo missão do Fortnite. Antes ainda eu estava jogando Overwatch. Baixei Exoprimal. Ih, Achei uma bomba. Joguei. Não me entusiasmei. Negócio de ficar matando dinossauro. Eu já mato no meu dia a dia, meu amor. Tanto de dinossauro que eu já lido dentro do salão. Não é pra muitas, tá? É pra É só os poucas. pterodátilos. Só. E os brotossauros. Às vezes aparece um T-Rex lá. O que eu joguei mais? Baixei o Massacre da Serra Electra. Que eu vou jogar com a Electra. senhorita. Eu vou jogar com a senhorita Denis domingo. A gente vai fazer um episódio sobre, tá trazendo pra você curiosidades e o que a gente achou do jogo. ele é crossplay, esse? Ele tem crossplay de PC pra PC, PlayStation 5, Xbox Series S e Series X. Somente. PlayStation 4 e Xbox One só tem entre eles. Tá? Entendeu. O que mais joguei? Eu baixei Apex Legends, tentei jogar, mas
Se Overwatch já me dava labirintite, Agora- Apex Legends me dá mais labirintite ainda. Posso gente, te dar porque- uma dica? Você que Não. baixou o Game Pass agora, eu recomendo muito que você jogue Lake. Tá bom. Esse, Leona, não cai nessa, esse não. jogo vai te emocionar. Não, é sério, esse jogo vai te emocionar, é muito bom. Não, Faz live não. dele, faz live É o dele jogo que do vai correio, bombar. parece. Ela vai ficar puta, porque ela vai querer taxar as pessoas na entrega e não vai conseguir. Pois é. É o jogo da E aí- aduaneira. É o jogo da aduaneira esse. Eu, hein? Completamente, a minha vida. Minha filha, eu tenho uma crítica maravilhosa pra fazer pra aduaneira, que agora que o acordo do governo está em vigor, parece que as compras que a gente faz de até R$240, eles estão com lubrificante. Bate no Brasil, já faz assim, ó. Já entrega. Eu tô encantada, tá? Continue assim, Brasil. É por isso que eu apertei o 13 mesmo, com força. Doeu no cu do Lula. Então é isso. Eu quero jogar mais jogos, quero jogar Deathloop. Mas é porque eu sou jogador de Overwatch, né? Eu quero fazer carreira com Overwatch. Então, assim, jogar outros jogos é um pouquinho mais difícil pra eu poder adaptar. O jogo ele tem que ser muito interessante. É igual o Massacre da Serra Elétrica, eu tenho quase certeza de que eu vou gostar muito. E ele vai ser um substituto para o DBD, que é um jogo que tá indo só por água abaixo, né? Falando em DBD, nós esse mês vamos ter uma nova DLC do Alien, que foi tão pedida há muitos e muitos anos, né? Que a gente vem pedindo uma DLC do Alien. Lançaram uma DLC lá de um bicho que parecia o Alien, mas não era o Alien, só pra poder, né, flopar e o Alien vir e acabar com tudo, geral arrasou. Então, um beijo DBD, obrigado, mas seus dias estão contados. E vocês, o que estão jogando? Me contem. Eu não joguei mais nada depois que eu salvei Valisté. Confesso, só trabalhei. E é isso, nem liguei o console mais. Não joguei mais nada. E nem vai ligar, porque ele ainda vai viajar. Ah, é? Ó, deixa eu falar Se uma não for coisa, furtado Leona. no caminho. Você esqueceu de falar que Starfield vem aí, né, gata? É verdade! Eu, Starfield inclusive, eu já vem baixei. aí. Dia 31 desse mês ele já estará disponível. Eles adiantaram a data de lançamento? Pra Aham. quem comprou, sim. No caso, eu não comprei, né? Tava lá de graça, eu fui lá só peguei emprestado. Tava lá, ali no peguei chão. emprestado. Tava no chão, peguei emprestado. Ó, o dia do lançamento é 5/9, mas eu recebi uma mensagem que dia 31 eu já posso jogar. Ué? Mas por que se você não comprou? Meu amor, manda uma mensagem pra Xbox e pergunta. Eu também não sei por que Eu aconteceu acho que isso, você mas- recebeu o privilégio pra fazer uma análise, né? Você recebeu o código, assim, antecipado. Tem que ver. Vamos ver se é bom mesmo, como o povo tá falando, se vai ter 1000 mundos. O povo tá falando que é bom, viu, gente? E por incrível que pareça, quase não tem bug. O povo não sou eu. É, então, também tem isso, né? E você, Então, Sr. Denis? O Ângelo não tá jogando nada, né? Não jogando Então, nada. Ela tá Pois trabalhando, tadinho. Trabalhando, tirando foto, fazendo pose de machão pra poder enganar os outros na internet. Eu tô aqui, gente, jogando... Engana, viu? Engana quem, viado? Tá louca? Eu? Quem não escuta Eu bato o olho podcast- na hora e falo assim, passiva do cu largo. Falo mesmo. Isso aqui tá indo por água abaixo. Eu tô jogando Dragon Quest ainda, que eu não acabei no PC. E eu baixei Forspoken, né, pra dar uma olhadinha aqui. Mas eu não sei se era um problema do meu PC ou do próprio jogo, né? Tava meio feio, assim, as texturas das coisas. O que você baixou? Forspoken. Ah, tá, Forspoken. E assim, é joguei porque é o jogo quando flopa, a gente esquece rápido. Aí eu comecei a jogar, joguei a introdução até ela chegar lá no país lá que eu esqueci. É Atia, eu acho. Atia. Até ela chegar lá, daí aí ficou o mundo aberto, né? Daí o meu PC começou a fritar, eu falei, acho que não vai dar. Eu acho que é melhor parar, né? Porque Acho eu não que não estou vai comendo. dar. Eu tô a fim de comer um ovo. E aí eu não consegui terminar. E aí eu baixei também um outro joguinho aqui, chama, né? Morreu. Valkyria- O jogo morreu. O jogo foi excluído. Chama Valkyria Elysium, que é um jogo que saiu pro PlayStation 4 e pro PC.
que é teoricamente uma continuação do Valkyrie Profile, né, lá do PlayStation 1. Comecei a jogar, já fiz 2 missões, ele tá rodando bem no PC, então eu consegui concluir e vou jogar ele. Aí tô intercalando E o Ratchet? Tudo. e Dragon Quest. Então, o problema do Ratchet é que eu esqueci dele completamente. Que coisa. Ele tá aqui e eu esqueci dele completamente. Deixa Mas lá. eu vou voltar pra ele. E é isso aí que temos. Bom, Tô gente. doido pra jogar Deathloop. Deathloop tem. Eu fiquei tão animado que tinha no Xbox Game Pass. Tem Deathloop, quero jogar também, tá, gente? Eu vou jogar. Tem porque a produtora é da Microsoft. A Bethesda é da Microsoft agora, então. Tá bom, dona dicionário, eu não sabia, tá? É novidade Nossa, pra mim. Você pode aceitar que eu não tive acesso ao Xbox Nintendo, caralho, 4. Eu sou rica. Bom, gente, é Acabou. isso. Boa Demos sorte. os nossos recadinhos, falamos do que a gente tá jogando. E agora a gente quer marcar um X no seu coração com esse episódio. Porque a gente vai analisar o quê? O doc da rainha. O doc da Britney Xuxa. Spears. Ou não, é outra. Não, é a que canta. Não, a Britney é a É a que princesa. canta, a Cristina Aguilera? É. Aí tava mais pra Fat Febre do que pra Cristina Aguilera. Então aí já está disponível no Globoplay a série completa, né, documental sobre a Xuxa. E contou aí altos babados, teve a presença ilustre de Marlene, né? Marlene Matos. Depois de grande, 19 anos. Uma É 19, querida. né? Elas se Sim. encontram. Uma querida Marlene Matos. E aí a gente vai fazer a análise aqui dessa... Amada pelo povo. É uma bomba, vale a pena? Você vai descobrir neste episódio do GamerCast. Bom, estreou aí nessas últimas semanas, saiu o último episódio de Xuxa, o documentário, que prometeu aí revelar, né, grandes segredos e bastidores da vida da rainha dos baixinhos, que pra você, jovem padawan aí, que, sei lá, pegou depois de 2010 aí o negócio... Se é jovem Você- padawan, é velho. É velho. É, É velho. gato. Depois Usa uma de- referência mais nova. Referência mais nova. Não, mas aí ele não vai entender a referência, mas eu falei, especifiquei um ano. Eu falei aí, pra depois de 2010 aí, normalmente, que aí que foi quando a Xuxa foi pra Record. Que aí ela foi um pouco mais esquecida aí. Tadinha. E aí, pra você não deve estar nem aí pra saber quem é Xuxa, quem deixou de ser Xuxa, o que ela fez, o que ela deixou de fazer. Mas Xuxa? quem Esse X é cresceu, de quê? De Xota? quem cresceu nos anos 80 e 90, meu filho, pra ela é tudo que há de bom. Ela é uma menina super poderosa. A Xuxa é um dos maiores fenômenos do Brasil, assim, em questão de Isso é verdade. cultura pop. Eu acho que ela se Infelizmente, tem que iguala, assim, antes dela, eu acho que quem conseguiu alcançar assim, um sucesso bem grande foi a Carmen Miranda. Leona. Camaleona agora, conhecida. Camaleona também. Eu acho que foi a Carmen Miranda que chegou no mesmo nível dela. Mas aí eu gostaria de comentar com você. Mas lembrando que a Carmen Miranda não era brasileira. Sim, ela era portuguesa. ela era radicada no Brasil, gata. Ela cresceu aqui. Minha boceta. Já pegando o seu gancho, eu sabia que a Xuxa era grande. Eu assistia o programa da Xuxa, porque sim, eu tenho 31 anos. Só que eu, só assistindo o documentário, que eu vi que ela era Sim. muito maior do que eu achava que ela já era. Gente, a Xuxa era literalmente uma popstar. Eu acho que é porque Global. a gente tava vivendo aquilo quando aconteceu e a gente não Aham. tinha noção da A dimensão. gente não tinha, Até porque criança. não tinha internet, não é igual Crianças hoje, né? do interior. Assim, Que é eu mais era do, fácil eu era você do interior medir. do Espírito Santo, né, gente? Então, eu não sei onde vocês sempre continuaram morando na mesma cidade de vocês? Sim. Uhum. Então, e também era no interior, só que mesmo assim era São Paulo. Eu não sei como é que era a acessibilidade de vocês, mas a minha única acessibilidade que eu tinha para a Xuxa era televisão. Eu só vi o que ela lançava na televisão. Uhum. Eu fiquei assim, eu arrepiava quando eu assistia, porque eu não tinha noção do quão grande a Xuxa era.
Eu não tinha essa ideia, eu não Ela tinha no essa nível, noção. ela é no nível Beyoncé, Madonna, Sim. assim, ela tá no mesmo nível que essas E estrelas sim, americanas. gente, se vocês discordam que ela... Hoje a Xuxa não é do nível Beyoncé e Madonna. Mas na época que ela saiu pro mundo, que as pessoas descobriram ela, sim, ela era famosa tanto aqui quanto fora. Uhum. Sim. A gente tá falando ali, né? É o que você falou, na faixa ali, final dos anos 80 pra anos 90, comecinho ali de 2000, né? Até um pouquinho. Sim. Isso. Que realmente, eu acho que todo mundo que. Eu vi alguns vídeos do pessoal comentando sobre o documentário, né? E todo mundo comentou exatamente esse ponto, e eu também senti isso, que você não percebia que era essa dimensão, porque em alguns casos, que nem no caso da Leona, por exemplo, você não tinha acesso a essa dimensão toda. Porque, por exemplo, eu não sabia que ela tinha. Eu sabia que ela tinha feito programa na Argentina, programa de televisão, né? Eu sabia que ela tinha feito lá, mas, por exemplo, eu não sabia do rolê dos Estados Unidos, eu não sabia do rolê do Chile, eu não sabia que, além da Argentina, ela tinha, tipo, na Espanha inteira, praticamente, tinha programa dela lá. Então, assim... E ela só não conquistou os Estados Unidos porque ela teve um problema de saúde e ela teve que vir embora. Mas ainda assim, o programa dela rolou lá por um Rolou. Ficou 6 Aí, meses, mas ela rolou. gravou 6 meses de programa lá e passou esses Foi. 6 meses. Gente, Ela vocês vão falando me em chamar inglês de... excelente. Vocês vão me chamar de chato. Ah, Lorena. Vocês vão A me gente já chamar chama de de chato, normal. mas eu já sabia A gente fala pelas suas Ah, costas. que é? ela era desse tamanho, porque no canal do SBT... 47 anos, né, gato? Você tem que saber. Não, no canal do SBT tem uns programas antigos da Marília Gabriela. Do De Frente Marília com Gabi. Barbarella. Maria Barbarella. O programa... Por quê? Hoje eu estou aqui entrevistando ela. Cantora, escritora, compositora, ela mesma, Marília Barbarella. Aí tem uma entrevista dela de 97. E aí ela conta tudo isso. Ela eu tô muito cansada, que eu tô gravando programa na Espanha, na Argentina, nos Estados Unidos. Aí ela já fala que nos Estados Unidos não deu certo. Só que lá ela fala outra coisa. Ela fala que não deu certo por causa do inglês. Ela falou, o inglês não deu certo. Mas tem um pedaço do documentário que, inclusive, ela fala que ela não Sim. queria mais por conta disso também, né? Que ela- O inglês era uma barreira, só que a oportunidade... É porque na época que ele foi gravado, o boca a boca não era internet. Era você aparecer num programa de televisão sim, famoso sim. e ali você deslanchava. Só que ela não teve essa oportunidade. E outra, o X... A questão também era o X, porque nos Estados Unidos o X é visto como uma coisa vulgar, que leva à pornografia. Sex. Justamente, como que as pessoas vão falar da Xuxa, que é uma apresentadora que usa pouca roupa? No Brasil era normal, mas lá fora as pessoas já eram mais conservadoras ainda quanto a isso. Acho que na América Latina como um todo tem essa cultura mais semelhante do que, por exemplo, lá nos Estados Unidos é o que até um dos caras que eles entrevistam da TV lá americana, eles falam que tinha esse problema, tanto que mudaram bastante as roupas dela. Mas vocês viram quando ela foi pra lá. Mas vocês viram que esse rolê dos Estados Unidos botaram a culpa na Marlene de novo, né? O que eu vi? Todo episódio, até o episódio da Marlene, eles colocam a culpa na Marlene. Todos os episódios é culpa da Marlene. Tudo é culpa da Marlene. Justamente. Porque a Marlene isso, porque a Marlene aquilo. Não, mas até aí que depois do episódio dela já não tem mais. Mas ela. a gente vai chegar na não tem Marlene, mais. não vamos queimar essa tapa, a gente vai chegar na sapatão. Vamos falar do quando ela tava lá em cima. E aí tem esse negócio dos Estados Unidos que pra mim eu não se eu sabia eu não lembrava desse rolê que ela ficou doente e tal, e ela acabou não indo no programa lá no Good Morning America, que é tipo um programa mais famoso que tem nos Estados Unidos. É tipo De ir todos no os tempos. encontro com Fátima Bernardes aqui no Brasil, gente. Puta que pariu. Quando era da Fátima, né? Porque agora da Patrícia Poeta tá quase saindo da grade. Gata, nem da Fátima, nem da Fátima. É tipo, não tem nem como. É como se fosse, sei lá. É como se fosse um programa que fez sucesso à tarde, era o. Vídeo Show. Não, mas é de manhã. Não, é Good Morning America é um programa de jornalismo. Sim, jornal. linda, bota a porra do Vídeo Show de manhã, pronto, acabou. Meu Deus. Eu acho que o equivalente, assim, a programa Ela apareceu no Mais jornalístico- Você, era com a Mais Você, pronto. Não, eu acho que equivalente, assim, em programa jornalístico seria o Fantástico, assim. É como se a Xuxa fosse fazer o debut dela no Fantástico. Isso. É mais ou menos. Ó, esse- gastou todo o seu inglês aí, viu, querida? Debut.
O debut. Ai, que cafonada. Ai, o E debut do aí- Chibiu. Vai. Não, e aí, eu rolê dos Estados Unidos eu realmente não lembrava, assim. Mas eu fiquei muito impressionado com esse negócio do tamanho dela. Principalmente o tamanho dela na Argentina, que quando eles mostram os vídeos lá, o povo percorrendo ela de carro no meio da rua, andando, o povo saindo pela janela do carro. Assim, eu falei, gente, que tá Pensei que do acontecendo ônibus que aqui? ela tava. Mas ela também fala em vários momentos que ela tinha muito problema com esse negócio de aprender as outras línguas, então porque ela tinha pouquíssimo tempo pra aprender, porque ninguém é a Anitta da vida, né? Que piscou, aprendeu uma língua. Mas a Anitta demorou também. Ela falou Então, numa mas entrevista ainda- que ela demorou 4 anos pra falar do jeito que ela fala. Então, não, mas pra falar do jeito que Mas ela qualquer fala, pessoa, né, né, mulher? Mas por Qualquer exemplo, pessoa. ela aprendeu muito rápido, eu acho, assim. Se porque- você aprende uma língua e você não tem a vivência daquela língua, você nunca vai Esquece. falar corretamente. tem Você isso fala, também. você fala tudo errado e esquece ainda. O negócio que ela meio que ditou várias questões para outras apresentadoras, inclusive. O modelo do programa dela foi referência para todas as outras que É vieram referência? depois, Então por que nunca teve Paquita Preta? Porque a Marlene não queria. Era Marlene mesmo, porque ela se deu uma embolada ali na hora de explicar. Eu acho que nesse caso era. Esse Nesse é caso uma era coi- porque... é uma coisa- Ela, de época ela fala mesmo. que a Marlene, É uma coisa de até a época. Marlene na entrevista dela, ela fala que ela queria meninas que fossem Iguais a ela. que fossem a continuação da Xuxa. Então, os primeiros episódios, ele vai contar daquele, mais ou menos aquele... É porque uma coisa que eu achei muito vai e vem muito grande. Porque o Também. último episódio... Irritou isso. O último episódio conta o início da carreira dela. Eu não quero saber do último episódio. Eu não quero saber do começo da carreira. No último, Porque o né? começo da carreira o começo da carreira dela já conta nos primeiros episódios. O quão grande ela era, aquele filme que foi polêmica, que ela trabalhava no prostíbulo e ela fazia uma cena que ela tava nua com um menino na cama. Aí tem a cena dela conversando com esse rapaz depois adulto, e o rapaz falou na cara dela que, querendo ou não, né, indiretamente, você destruiu com a minha carreira. Foi. Eu vi e falei, vixe, mano, jogou Gente, na eu cara. não vou Mas lembrar, é engraçado pra quem que não tá ela só entendendo. ficou sabendo depois, né? Sim. 40, 30 É. anos depois. Ela jura. Nossa, nem Não. Jura? tava sabendo. Não, amiga, Jura? não, amiga. Tchau, tchau, tchau. Beijinho. Não. Agora, eu queria que ela tivesse abordado sobre os Xuxa e os Duendes. Ela não abordou. Eu acho o máximo. Eu queria saber qual foi a cannabis, de onde foi o país da cannabis que ela fumou Ela pra afirma ter até botado a hoje Vera que nada Fischer. viu. A Vera Fischer com o cabelo branco. Eu acho aquilo o máximo dos Xuxa e os Duendes. Sobre a música do Capeta em Lari Larie, se você voltar ao contrário. Teve uma entrevista que ela falou por que ela não abordou. Mas como não saiu no documentário, eu não quero saber. Eu acho que essa parte, por exemplo, abordou muito no comecinho ali a questão dela, os filmes dela lá. A questão dos programas, eles focaram muito no primeiro só, eu acho, no show da ali. Xuxa. Porque ela teve vários programas depois que ela nem falou o nome, eles só mostraram lá depois nos slides lá, bem rapidinho. E minha questão só é que assim, eles prepararam todo o terreno pra entrevista da Marlene, o episódio da entrevista da Marlene, e depois eles não sabiam mais o que fazia. Vamos chegar logo então, vamos chegar no... Porque eles não gente, tem o ordem. resumo do... Não foi em ordem cronológica. E isso Não. atrapalhou muito Só que eles a montagem. fizeram- O Eles problema é que venderam- o Pedro Bial parou ali pra fazer o linha direta. E aí ele se perdeu. Mas isso tá sendo gravado desde 2020. Então, Não. Então, mas ele tinha que acompanhar a montagem, né, do Gente, negócio e tal. então, é basicamente isso. Os primeiros episódios é contando quão grande ela era, a popstar que ela tinha se tornado. Aí depois eles vão abordar o relacionamento dela com Pelé, muito brevemente. Depois eles voltam nisso depois no último episódio. Nada a ver, eu achei Depois, também. depois eles vão abordar uma coisa que eu achei muito legal, que foi o relacionamento dela com Ayrton Senna. e detalhe como- que eles não falaram o quão era escroto o relacionamento dela com o Pelé, que ela já deu várias declarações falando, inclusive eles Justamente. nem tocaram nesse assunto, eles colocaram como se eles fossem Eu acho que eles amigos quiserem de- fazer Sim, sei lá.
assim, vamos fazer uma coisa friendly porque ele morreu. Gente, foda-se, se você foi morreu, cuzão. morreu. Se você O foi cara não cuzão, era o problema, santo. se você morreu antes de mim, o problema é seu. Eu quero que você se O foda. que eu acho foda nesses documentários em que a pessoa que é o foco, ela tá ali supervisionando, é que ela não vai mostrar o que ela não acha, que ela se sente desconfortável. Por isso tem que ser tipo o Léo Dias que catou e lançou a biografia da Anitta não autorizada. Entendeu? Se fosse o Léo Dias dirigindo esse documentário, a gente ia saber até. Tipo, Ai, não, eu não ia suportar ver esse. Eu não tapa ia na cara que a Marlene deu na cara da Xuxa. Eu não ia suportar ver esse documentário, não, porque o Léo Dias ele fala, ele fica. Não, mas eu não tô falando de apresentar, eu tô falando dele fazer a curadoria. Tipo, o que vai colocar os podres da Xuxa e tal. Porque assim, curandeira. eu tava olhando as críticas do pessoal de crítico de TV e tal, e eles falaram que o documentário não tirou a Xuxa do pedestal. Apesar dela ter dado entrevista falando que ela não escondeu nada, que ela mostrou todas as vulnerabilidades dela. Ela Será falou, que não? Ela Cadê o disco ao contrário do Hilari Larie? Escondeu. Ela fez um compilado do que já estava na mídia e a galera não recordou com esse documentário, assim. Mas Sabe o que até me no pareceu? UOL, tipo, o jornalista do UOL perguntou, ela não brigou com ninguém. Ela não tem treta com ninguém. Ela não teve um dia que ela não mandou ninguém tomar no cu. Ela é, tipo, a santa. Cadê o vídeo do Cláudia? Você tá lá. Sabe A gorda! Rápido! Pega o canudo! Pega a gorda! Gente, eu sou gorda também, tá? Então eu botei o local de fala, mas esse vídeo é muito engraçado. Nossa, comendo muita parece? batata frita, hein? Sabe o que pareceu? Pareceu aqueles documentários, aqueles vídeos que faz quando a pessoa morre. Que daí eles contam só o que foi bonito pra deixar uma imagem boa da pessoa ali. Porque é o que o Ângelo falou, gente. É impossível que não tenha uma treta aí no meio. Que ela tenha sido a santa, a omissa o tempo inteiro pra Marlene. É impossível gente, que ela não tenha maltratado uma Paquita em algum dia. É impossível isso daí. Impossível, assim. É impossível que em algum dia ela não tenha entrado numa treta violenta com a Marlene nesse rolê todo. Porque ficou como se a Marlene fosse realmente a pessoa má. Uma pessoa só que opressora pra cima dela, o que eu não duvido que ela realmente tenha sido. Mas assim, a Xuxa ficou ali na posição de receptora só, e em nenhum. E aí quando ela quis. Quando ela achou quando ela não queria mais, teoricamente, quando ela queria fazer uma coisa que a Marlene não queria, ela foi lá simplesmente na boa e saiu fora. Não foi assim. Só que aí que eu acho que o podcast, o documentário, ele deu um tiro no pé ao tentar fazer a Marlene como vilã. Eu acho que eles deram um tiro no pé, porque ao mesmo tempo que eles tentaram fazer a Marlene má, a Marlene não saiu como má. Pra mim, que vi, não, ela não saiu como má. Parte ela estava errada e parte ela foi sensata do que foi mostrado. Sim. Ao contrário da Xuxa, que nunca esteve errada. Justamente. Só dando continuidade, aí o quarto episódio, eles vão abordar o relacionamento dela com a Ayrton Senna, que eles tiveram um relacionamento muito intenso e depois eles se separaram por divergências. Na agenda. Tanto em questão de agenda quanto emocionais. A Marlene não queria esse relacionamento também, porque o Ayrton era uma pessoa mais intensa também. O Ayrton tinha cara de ser uma pessoa, aquele machão. Não, agora você vai ficar em casa. E a Marlene queria que a Xuxa aproveitasse o melhor da vida dela que ela tava naquele momento, né? Até porque também tem contratos que tem que ser cumpridos. Sabe que eu não senti essa vibe? Eu senti uma vibe de que a Marlene teve medo do Ayrton Senna tirar ela do rolê antes do programado, sabe? Sim, Também. que ela desistisse da carreira acontecer. pra poder ficar com ele. Ou não só desistisse, como se abrisse os olhos dela muito mais rápido antes de falar, olha, essa relação aí não tá legal não, hein, gata? Vamos procurar uma outra pessoa aí? Também. Chamar o Boninho, sei lá, né? Também. Tipo, Aí eu gosto que esses documentários que saem um episódio por vez, aí ele sai o episódio, durante a semana vai vir um burburinho do que aconteceu realmente. Então ali a gente teve que a Xuxa separou do Ayrton, depois ele começou a namorar com a Adriane Galisteu. Que é citada uma vez. Era uma pé rapada, não tinha nem dinheiro pra comprar um milho na praia. E ela a compra família... no brechó, gata. Gente, olha só como é que é. Ela é citada uma vez. Ela aparece pouquíssimo. Acho que ela aparece uma ou duas vezes no documentário. Ela nem aparece.
E Não tem ali, imagem dela. ali eles mostram que ela confirmou. A família não gostava dela. A família gostava da Xuxa. Tanto que no enterro do Ayrton Senna, a Xuxa foi tratada como a viúva do Ayrton Senna. E não a Adriane Galisteu, que era a pessoa que ele tava na época, que ele tava feliz. Mas a própria Adriane Galisteu já deu uma entrevista e eu acho até que foi pra Marília Gabriela que ela falou exatamente disso aí. Sim, ela falou. Então, mais uma vez, que disso. prova que o documentário não foi... Não é um documentário Xuxa ou documentário. Assim, Xuxa, a boazinha, o documentário. Pronto. Eu mudei o nome, Pedro Bial. Se você não sabe nomear essa porra desse negócio que você faz, eu acabei de nomear. Eu acho que é só um... É um documentário, ele não é ruim. Ele mostra muita coisa que interessante, a gente não sabia. Mas ele é muito unilateral, eu acho. Ele não é ruim porque ele é nostálgico. Eu ele acho mexe com a tem nossa isso, nostalgia. Eu acho que ele Só que ele não é coerente com a verdade. Não, A assim, verdade. E parece que eles tiveram medo. Gente, mostra quem a pessoa é. A Xuxa não vai ficar pobre por causa do documentário. A mulher, literalmente, ela assina um contrato de ciência, que ela tem um ar-condicionado de frigorífico na casa dela. Essa mulher não vai ser pobre. Ela não vai ser pobre nunca na vida dela. Mas eu acho que é aquele rolê. Ela não quis e eles respeitaram, sabe? Eu acho que esse negócio é muito mais uma recordação, recap da carreira dela, feito pela Xuxa. Quero recordar vamos recordar minha carreira. Aí ela recordou. Eu não sei. Eu acho que é melhor falar mal de você enquanto você tá vivo, porque depois que você tá morto e as coisas começar a surgir, você vai ser um morto indesejável. Então, pode ser aí, ó. Quantos documentários não saiu, por exemplo, do Michael Jackson depois que ele faleceu? Acho que vai sair. Pra quando se acontecer. Não que, meu Deus me livre, a Xuxa vai ver muito ainda, gente. Mas eu acho que segredos serão revelados aí quando ela se partir. Pelo que eu entendi, a vibe era meio que uma comemoração. Uma homenagem aos 60 anos ali. E mostrar como ela chegou até ali. Mas o meu problema é só o depois. Mas a gente vai chegar lá. Chegamos no episódio da Marlene. Sim. E aí ela combina ali o encontro com a Marlene no teatro. O Pedro Bial ali de ouvido. E aí elas começam a conversar. E a Xuxa começa a perguntar pra Marlene várias coisas que aconteceram e que a Marlene fez, que a Marlene tinha um relacionamento muito abusivo e controlador em cima dela, o rolê de trancar ela no quarto, levar a chave e o segurança ficar lá e não deixar ninguém sair, ninguém entrar, bizarro, né? Umas coisas, tipo, no sentido de que eu acho que ela só não era igual aos pais da Larissa Manoela, que controlava o dinheiro, porque de resto ela devia ser uma relação bem parecida nesse sentido. Mas assim, isso também nunca foi muito mistério, até porque eles mostram várias cenas da Xuxa no programa, falando essas coisas da Marlene. Em entrevista, ainda com a Marlene, ela falando que a Marlene esculhambava ela. Eu já tô acostumada, ela é assim mesmo, não sei o que, não sei o que. Então isso mostra que realmente existiu um problema ali. Né? Mas a gente também tem que levar em consideração algumas coisas que a Marlene falou, que eu achei muito pontuais, muito interessantes, no sentido de que estamos falando ali, gente, de começo de anos 90. Não, meados dos anos 80 ainda, né? Era nem começo dos anos 90. Quando ela foi pra Globo, ainda era 80? Eu não lembro. Sim, aí era começo. Mas a Marlene virou empresária dela na Manchete. Era nos anos 80 ainda. Então, porque ela mesmo fala que quando ela chegou na Globo, aí apresentaram ela pra Xuxa. Não, ela fala que na Manchete, o cara lá... Tanto que ela chamava a Marlene de secretária do fulano, lá no clubinho da criança. Porque ela era secretária ela era secretária de outra pessoa. Ela era secretária do presidente da emissora. Aí ele falou, faz um programa pra ela. E a Marlene perguntou pra ela, o que você quer? E aí ela falou, quero aprender. Foi na Manchete perfeito. ainda. E aí, a Marlene... a Marlene fala que ela falou, você quer aprender? Mas eu sou exigente. Eu sou carrasca. Ela já deixa já. Mas exigente e abusivo são coisas completamente diferentes, né, Leona? Mas assim... Não acho. Não acho. Bom. E aí, ela fala assim, gente, era um momento ali, era uma questão que a TV, a mídia, era controlada 100% por homens, empresários ricos que queriam sexualizar qualquer tipo de pessoa, de mulher. Isso é a Marlene que fala, tá, gente? Isso é a Marlene, uma outra mulher falando. Então, assim, ela tinha uma visão do mercado e ela entendia que
pra ela chegar e ela conseguir o espaço que ela conseguiu na Rede E o Globo, respeito. no horário E nobre, onde a respeito, Xuxa começava um programa às 8 da manhã e acabava 1 da tarde, ela cobriu um horário que hoje a Globo tem 4, 5 programas cobrindo. Pra ela conseguir fazer isso, ela literalmente eu acho tinha que tentar se igualar aos caras ali, porque senão ela não ia Justamente. chegar. Ela tinha que bater de frente com quem era grande. Pra ela poder conquistar o Exatamente. espaço. Até porque não era só uma mulher. A Xuxa é uma mulher. Era uma mulher bonita. Assim, não que ela não é hoje, né? Mas na época ela era bonita, novinha, loira, do olho claro. A Marlene era um sex symbol da época ali. era uma mulher lésbica. Era não, né? Ela é. Não, na verdade, nem sei se é. Ela já falou que ela é. A gente vai colocar acho que aqui. não. Então a gente vai colocar que ela é lésbica. De origem. Eu acho que ela tem origem indígena, não é? A Marlene. Ela é do Maranhão. É porque eu vejo traços indígenas nela, mas eu não sei se ela tem origem indígena. Não sei, eu mesmo, sei que ela tá, é do gente? Maranhão. Então, nordestina. Então, assim, a Marlene, ela tinha que se impor pra ela conseguir o espaço pra ela e, ao mesmo tempo, pra Xuxa. Que era vista como, querendo ou não, nessa época, todas as loiras eram vistas como loiras. Burras. Justamente. Sim, sim. E aí tem a parcela do talento da Xuxa, obviamente, que isso não Ela é tem que muito negar. carismática, a Xuxa. Ela tinha que ter tato pra poder falar com criança, né, gente? Tem E é o que isso. ela falou, o programa era ela fazendo o rolê dela, e não tinha uma coisa Não tinha que hoje em dia roteiro. Apesar não tinha de que roteiro, tinha. era a Marlene tem vídeos, falando né? no ouvido dela. Você tá lá, Cláudia. Tem a Marlene falando no ouvido dela, tipo, faz isso, vai pra esse lugar, volta pra esse lugar, dirigindo ela, obviamente que ela é a diretora. Mas assim, não era um rolê que tinha um TP pra ela ler. Tanto que quando ela falou que nos Estados Unidos que tinha o TP lá, ela não conseguiu fazer. E aí deu tudo o cagado do programa e tal. E aí isso também se percebia, né? Que era a questão da naturalidade dela ali. Talvez por isso também que ela conseguiu ir ganhando as crianças ali e virou o que virou. Mas assim, tem essa questão da Marlene ficou muito claro pra mim do porquê que ela agiu dessa forma. E eu não tô dizendo que ela esteja certa, porque ela não estava. Mas eu também entendo que se ela não tivesse agido por parte desse jeito, ela não tinha conseguido nem metade disso. Não. E a Marlene fala pra ela fala assim, olha, tudo que você tem aqui, tudo que você tem hoje é porque eu fui daquele jeito. E se eu não fosse, talvez você conseguiria, talvez não, a gente não sabe. Mas a grande probabilidade que não, por conta do cenário que a gente tava lá, que a gente comentou no começo. E aí Se a ela falou Xuxa assim, era mas esse ser inocente que ela mesma se descrevia, se ela não tivesse a Marlene ali, fosse um cara, ou o cara ia roubar ela, ou os caras iam ficar abusando dela. Tinha a Marlene aí como escudo, né? Pra poder. Sim, ia virar. Gente, E ia a virar o balão própria mágico da Marlene vida. A própria Marlene fala, que tem uma hora que a Xuxa fala, você não se arrepende de nada? Ela tem algumas coisas que eu me arrependo, sim. Mas ela deixa muito claro, era a época. Tem coisas... Tanto que depois disso tudo que saiu, a Nicole Balls deu uma entrevista falando que a Marlene é maravilhosa. Sim. É. Né? Mas mesmo assim, tendo essa questão da época. É que tem aquelas coisas que a gente não fala, né? Que a gente tem que ter o famoso semancol. Eu acho que ela pegou tanto esse papel de chefe, de mandar e tal, que ela passava do ponto nessa questão de trancar a menina, questão dela virar pra menina e falar que ela tinha que morrer cedo. A gente tava até comentando nos bastidores. Isso são coisas que afeta a pessoa, que você querendo ou não. Isso eu é acho ofensivo. que o problema dela... Você é muito natural, você tem que morrer cedo. Eu acho que o problema da Marlene é quando ultrapassava o profissional. O limite do poder dela. E aí ela queria tomar conta da vida pessoal Sim. dela, do que ela fazia depois disso. Tem vários momentos que ela fala que ela fugia escondido da Marlene pra fazer algumas coisas que ela não deixava, né? Que ela fala, teve um dia que eu fugi dela pra encontrar com a Ayrton Senna e mandei o outro avisar que eu tava dormindo, sei lá, na cama, porque senão ela não deixava, enfim, assim. Isso é um problema, isso é Sim, muito problemático, isso depois a própria Xuxa fala o quanto isso traumatizou ela em vários outros sentidos, isso acontece, a gente vê hoje em menor escala, Larissa Manoela vibes, mas ainda vê o quanto que Esse controle, né?
Essa possessão da pessoa. Eu vou fazer só um paralelo aqui rapidinho. Eu assisti na semana retrasada o documentário do Balão Mágico. São 3 episódios que tem no HBO Max. E eles contam um pouco antes, né? Porque eles vieram antes Sim, da a Xuxa Eles substituiu até contam ali eles. de quando eles saíram pra Xuxa. E é um negócio assim também, gente. Eles não sabiam quanto eles estavam ganhando. Tinha o rolê da mãe da Simone que controlava meio tudo por baixo dos panos. E a maior parte do dinheiro diziam que ia pra ela. O quanto essas crianças... Eu essas lembrei. crianças foram traumatizadas no sentido de que elas não tinham. Elas não sabiam. Acabou o programa e elas não sabiam o que elas tinham que fazer. Você falando da Simone, eu lembrei do Tela Class, que tem um episódio. Você assistia Tela Class na MTV, do Hermes e Renato? Sim. Não tem um episódio da Simone que ela tá viajando de trailer? Enfim, gente. E aí, assim, é um paralelo que mostra que é um outro tipo de relação que acontecia naquela época, também essa questão profissional com quando eram pessoas mais novas, né? Crianças ou adolescentes, que era o caso da adultos ali, jovens adultos, né? Adolescência, 18 anos é adolescente ainda. E aí você vê também a questão de como era o tratamento das paquitas, que elas dão algumas declarações. Eu só achei muito ruim, porque elas só pegaram 2 paquitas pra falar. E a paquita preta pra fazer uma meia-culpa. E a Paquita Preta só pra falar que teve uma. E tipo, sendo que teve várias que poderiam. Ridículas. Não chamaram nem André Sorveto. A Letícia Spiller. Mentira, não tem que chamar, não, que ela é escrota. A Letícia Spiller era a Paquita também, não era? Ela apareceu. Ela apareceu. A Bianca Rinaldi. As duas loiras de olho claro que aparecem. A Bianca Rinaldi também foi Paquita, não foi? Quem aparece mais é a primeira lá, a Andrea Veiga, eu acho. Isso, ela, né? Isso. E a Letícia Spiller que aparece, mas as outras não aparecem. A Andrea, inclusive, ela aparece mais do que a Letícia. A Letícia falou assim: porque ela trabalha. Ela continuou depois, né? Com a Xuxa fazendo outras coisas lá. Sim. Ela tem a cara da Xuxa, inclusive. E aí, é por isso que quando a gente fala dessa questão da Marlene, é muito delicado, porque tem mesmo essa questão da época, ela tem assim, mas ela passou do limite ali em diversos momentos. Eu acho que existe uma balança. A gente não sabe até que ponto a verdade foi entregada pra gente. A gente não sabe até onde foi o assim, a gente tem uma ideia, mas a gente não sabe da verdade. Entendeu? Não, então, eu acho que, na verdade a gente sabe porque a Marlene em nenhum momento negou. É isso que eu ia falar. Não negou, mas ela não se mostrou o monstro que estavam colocando ela desde o começo do episódio. Porque ela fazia isso, que ela fazia aquilo. Porque a questão da Chave, ela falou, a Chave ficava com a outra mulher. E aí, até onde que isso é verdade ou isso é mentira? Até onde que ela podia Porque sair você vai confiar no Sérgio Malandro? O Sérgio Malandro é baba-ovo da Xuxa. Então, assim, eu não sei até onde que é verdade. Eu não sei até onde a Marlene falava assim, eu vou deixar trancada no quarto, porque se ela sair pelo corredor se ela sair pelos corredores... Gente, eu não tô falando que tá certo, tá? Mas a gente também tem que ver os dois lados. Se eu deixar a chave do o quarto destrancado, essa doida vai sair do quarto e vão fazer alguma coisa com ela. Entendeu? Então, assim, a gente não sabe até aonde tudo isso que foi contado é verdade, então até onde é mentira. Então, por via das dúvidas, a gente faz igual no The State, 50-50. Não, mas essa meia culpa mesmo que a gente tá falando, que ela passou mesmo assim ela tendo conquistado o que ela conquistou junto com a Xuxa, numa época dominada por homens, tem aquela questão também que teve momentos que ela passou do ponto. E o que me surpreendeu é que, mesmo hoje, eu senti que ela não põe a mão na consciência e se arrepende, assim. Pra mim, ela só fala é assim, é da época, isso daí. Você vai ficar levando isso pro coração, isso aí é da época. Mas como foram muitos anos... Mas isso é muito retrato isso marca a pessoa. É muito retrato dos nossos avós e pais também. Sim, eu concordo. O problema é mas que não quer hoje, dizer que 2020... tá certo. O problema é hoje, 2023, a pessoa virar pra você e falar, eu faria tudo igual. Esse é o problema pra mim. O problema não é o que a gente situou aqui as pessoas que estão ouvindo. A questão do tempo, a questão de que o que eventualmente não tinha muito o que fazer ou o rolê não ia acontecer. O problema é você virar pra pessoa hoje, em 2023, que ela já agenciou outras milhões de pessoas depois. Não fez nenhuma Xuxa. E ela disse que poderia pegar uma outra na esquina. Na esquina e faria igual. E assim, e aí a gente vê, ela pergunta pra pessoa, já pergunta pra ela em um dado momento e fala assim, olha,
você faria tudo de novo? Você mudaria alguma coisa? Ela, não, eu faria tudo exatamente de novo. Então, assim, isso é um problema. Mas é porque Isso ela. é um problema. Mas é porque. Mas é porque também ela tem. Não, ela não adianta falar que é a idade. Não, porque, assim, não que é a ela, idade, mas ela é é porque uma aquela pessoa fórmula deu muito certo. inteligente. Ela é uma pessoa muito inteligente. A Marlene é e ela, super inteligente. E ela agenciou outras pessoas com perfis completamente diferentes da Xuxa, inclusive. É porque ela então, viu ela que teve aquela outras fórmula deu vivências certo. ali. E ela tem outras vivências. Eu Será não sei que quem ela não quis agencia dar o hoje. braço a torcer? Porque ela sabia que É, ela exatamente. ia Pode até ser lá. também. A Pode Xuxa ser ia também. colocar ela como Eu vilã, acho que se a e Xuxa ela, tivesse eu vou falado assumir assim, esse papel Marlene, e foda-se. eu acho que se a Xuxa também tivesse dado o braço a torcer naquela hora e falado assim, porque todo tempo ela tava querendo deixar a Marlene como a vilã. E ela não era 100% vilã, ela era a malévola dos filmes da Disney. Era 50% vilã. Entendeu? Eu acho que se a Xuxa virasse e falasse assim, Marlene, eu te peço desculpas pelo que eu... por tudo que você passou. Porque eu senti muito assim na pele da Marlene na hora que ela falou que a Xuxa fala, ai, porque os fãs me atacam, não sei o que. Aí ela fala assim, mas os seus fãs já fazem isso comigo. Olha o quanto que essa mulher também já não foi atacada. Eu entendo, Entendeu? Leona, só que eu acho que o problema é o outro lado ainda nessa história. Pra mim, na minha visão, o problema é que, assim, a Marlene, ela chegou armada lá. Porque ela não tava favorável no rolê. Com obviamente. certeza não. Eu chegaria, eu cheguei armada mesmo. Então, o problema é que elas conversam, a Xuxa coloca o ponto dela, coloca situações do qual ela foi completamente abusiva e completamente errado a conduta dela, e ela fala, eu fiz mesmo, eu faço de novo e eu vou continuar fazendo. Esse é o problema. Se ela poderia ter tido uma atitude diferente no sentido de falar assim, não, tudo bem, pode ser que eu tenha sido isso realmente, mas eu fiz isso por conta disso. Hoje, não precisaria fazer dessa forma, eu poderia ter feito de outra. Né? Eu poderia ter agido de uma outra forma. O problema não, ela falou, sim, eu fiz, sim, eu fui abusiva, sim, eu fiz mesmo pra você ter sucesso, pra você ter dinheiro, e hoje se eu pego você pra agenciar de novo com 18 anos, eu vou fazer tudo de novo. Não vai dar certo se ela fizer de novo, já começa por aí. Hoje em dia não a dá fórmula, certo. A ela fórmula não que deu faz certo isso, naquela né? época não vai dar certo hoje. E claramente ela não trata as O pessoas do Fantástico mesmo tá aí, jeito que ela doidinho tratava com a uma pauta Xuxa. nova. Com certeza ela não trata os agenciados dela hoje do jeito que ela tratava antes. Não. Só que ali, eu acho que por orgulho, ela não quis dar o braço a torcer. Ela não quis Sim. falar E outra sou coisa, arrependida, nem nada. Essa é uma crítica que eu tenho a fazer ao documentário. Passaram todos os episódios que tinha. O que vai acontecer no próximo? Passava a bendita da entrevista da Marlene com a Xuxa, o reencontro de 19 anos. Aí quando você vai assistir, é 25 minutos das duas debatendo. É metade do episódio, pô. Mas é por isso, Leona. É por isso que eu tô falando. Pelo é amor porque de Deus, né? teve uma Fizesse hora o episódio inteiro. Teve uma hora que a edição do documentário fica bem clara nisso. Que elas estão conversando e a Xuxa fala assim pra ela. E você faria tudo no nome dela? Sim, sim. Daí a Xuxa olha assim pro Biel e fala... Eu não tenho mais o que falar. Porque não tem pra onde ir Tanto mais. que essa foi a única entrevista... Eu acho que... Não sei se teve outras, mas eu percebi mais nessa... Que o Bial ficava puxando. Marlene, Sim, mas sim. isso não sei o quê. Xuxa, e não sei o quê. Porque não tava desenvolvendo as duas conversando. Aí ele tinha que lembrar porque não dos tinha negócios. pra onde ir. Não teve pra onde ir, porque a Marlene não deu espaço pra nada ali. Ela não abriu mão do que ela respondia, é um o que problema muito perguntava. É o problema das duas, né? Querendo não foi 19 anos que as duas trabalharam juntos. Então tem muita coisa. A gente tá falando que de uma aconteceu de uma forma muito leve aqui, no sentido de que mas assim, é a mesma coisa. Eu vou fazer uma comparação bem ruim aqui, mas que eu acho que é necessária. É a mesma coisa, uma pessoa que é abusiva, ela vai continuar sendo abusiva. É a Marlene. Ela, não que ela continue sendo, mas se você pegar uma outra situação em que uma pessoa foi abusiva ou uma pessoa abusou de alguém e ela tem esse comportamento, o resultado disso é porque ela vai continuar sendo abusiva com outras pessoas também. E aí isso é um problema, porque a pessoa não aprendeu o que ela fez de errado. E mesmo que ela tenha aprendido, ela não deu o braço a torcer, ela vai continuar sendo abusiva com outras pessoas. É que nem o pai e a mãe da Larissa Manoela, eles vão ter um outro filho e vão abusar do dinheiro deles de novo. Porque pra eles estavam certos. Esse é o problema. É a mesma coisa quando você fala pra uma pessoa, quando você tem um ataque, quando você é homofóbico e você é apresentado a argumentos que falam que você é homofóbico e você continua sendo homofóbico, é um problema.
Porque e você fala, não, pra mim é normal isso. É um problema. E pra mim ficou claro nesse sentido. Por mais que a Marlene tinha razão em algumas coisas, e eu concordo com o que a gente tá falando aqui, e eu também concordo que a Xuxa não é a santa que foi colocada dentro do documentário, mas como o documentário era dela, enfim, teve esse esquema, mas ainda assim, foi muito problemática a relação das duas, isso obviamente não tem como negar. E o meu maior problema, acho que é a postura da Marlene mesmo. Ela chegou a ser até arrogante em alguns momentos, eu acho. No sentido de que é isso mesmo, eu fiz mesmo. Isso ela chegou mesmo. Ela falou assim, e aí é um problema. Ela fala assim, esse é o melhor problema. Xuxa, foi o que foi. Entendeu? Foi o que foi. Você tem o seu dinheiro porque eu fiz o que eu fiz. É como se a pessoa não tivesse nem consciência. Ela só tá vendo o que ela trouxe de resultado, mas o meio que ela chegou até onde pra isso, ela não tá vendo. O ditado, os fins justificam os meios. É péssimo, inclusive. É isso mesmo. Mas é isso, gente. E também, vamos falar, fechando o capítulo Marlene, eu acho que vale também a gente falar... Eu acho que se fechar o capítulo Marlene, já pode acabar o episódio, né? Porque não, eu ia falar... quem tá ouvindo esse episódio tava só esperando a gente meter o pau na Marlene Matos. Eu queria comentar também a questão dos desastres que aconteceram lá, que eles lembraram também, tipo, o incêndio no Xuxa Park. Isso eu lembro. E você acredita que eu ia falar agora que eu falei assim, gente, eles não lembraram desse incêndio, mas eles comentaram, né? Só que é tudo tão rápido, eu queria saber mais coisas do show. Eles não Xuxa. explicam as coisas. Esse é um problema grande, assim, dos documentários. Por exemplo, eu e o Sérgio Malandro éramos amigos. Quando eles se conheceram? Não explica. O Pelé, eles falam, ela namorou o Pelé. Aí vão explicar como ela conheceu o Pelé no último episódio. Sendo que eles citam esse relacionamento no primeiro. Ali a timeline não tá batendo, gente. Eu já nem queria saber mais do Pelé no último episódio. Não queria saber mais. Ninguém quer, né? Caguei. Croto que E aí tem muitas coisas que eles deixam lacunas. Que eles só mostram assim, só passam assim, ó. Teve um programa. Aconteceu isso. Aí você fica tipo, mas quando começou, quando terminou, quando ela conheceu essa pessoa e tal. E aí. Aí teve o Planeta Xuxa. Aí teve o Xuxa Hits. Sim. E aí teve o Xuxa na Bagunça. E aí teve o Só Pra Baixinhos. É isso. E aí teve, sei lá. E aí a Xuxa foi pra Record. E aí eu fiz 60 anos. Foi isso. Foi isso. Mas depois... eu gostei que eles falaram também do Lua de Cristal, que é o meu filme da Xuxa favorito. Ruim. Eu gosto, mas pela música, que né? Péssimo. A gente gosta pela música. E não falaram dos outros, assim. Eu queria aquele filme que ela é uma princesa de outro planeta, que ela fez com os Trapalhões. Eu queria muito que eles fizessem. Maravilhoso. Eles abordam brevemente, porque o Renato Aragão passa falando, né? Não passa. Bem rapidinho. Ele passou. O Renato Aragão passa. Ele Tô ficando doida ainda, Marlene Matos. Não, é que o Renato Aragão ficou de fora do Criança Esperança, que o pessoal tava comentando esse ano. Ele porque teve a Destiny Child, né? Ele se sentiu atingido porque a Mara Maravilha não participou. Se tivessem chamado a Mara Maravilha pro documentário, tinha rendido aí, ó. A tretinha que a gente queria. A Mara Wonderful. Tinha... Ai, não, gente. Gente, não. Tem uns vídeos da Mara que saem. Wonderful. Não, eu nunca gostei dela, agora, depois de velha, menos ainda. Porque ela fala umas coisas. Não. Então, vamos para o último episódio, que não tem lá essas coisas, tá, gente? É praticamente como se o episódio acabasse no episódio do encontro dela com a Marlene. O último episódio é um filler. É um filler do One Piece que tá lá só pra poder... A gente tem que cumprir essas horas. Ela vai mostrar ali um pouquinho mais do relacionamento, como ela conheceu o Pelé, que foi mencionado no primeiro episódio, mas que vai mostrar como eles se conheceram no último. No último episódio mostra como eles se conheceram. Mostra o rolê um pouco dela com o Zafir, né? Justamente. Pra ter a menina não, mas isso aí é lá no começo. Isso aí o Zafir é lá no terceiro episódio. A gente nem falou nada da Sasha, né? A gente deixou a Sasha pra lá. Ela não tem cu, então ela não tem que estar aqui. E vai mostrar também, ela vai falar um pouco sobre quando ela sofreu aquele abuso, né? Ela comprou a casa da pessoa que abusou dela, então ela mostra um pouco dessa vulnerabilidade, mas nada que é aprofundado demais também. É uma coisa muito superficial, que é pra preencher aquela lacuna que tá vazia ali. Vamos falar disso aqui. Podia ter sido lá no começo, porque foi algo que foi no começo da carreira dela.
no começo da vida dela, mas eles deixaram pra colocar no último. E uma coisa interessante que eu É porque que eu vi, ela falou depois, né? Ela falou bem depois. Foi quando Mas ela isso- deu daquela declaração lá e tal. mas isso podia ser abordado lá no começo. Uhum. Essa edição, ela fica um pouco confusa, entendeu? Bial, acho que você editou o Linha Direta melhor. Eu não sabia que ela tinha conhecido o marido dela já no show da Xuxa. Eu não sabia. O marido atual, né, claro. Uhum. Eu não sabia que ela tinha conhecido isso. Isso eu achei legal, porque depois de muitos anos, os dois se reencontraram e se casaram, né? Uhum. Então isso eu achei bem eu acho legal. que o episódio final ele fica muito estranho mesmo. É, também porque achei. eu acho que eles não têm conteúdo e aí eles ficam puxando coisa que já passou lá atrás. Eles passaram tão revisando- rápido nas outras coisas que aí quando eles chegaram nos 60 anos dela, não tinha mais o que falar. Aí dá a impressão de que depois ela não fez mais nada, né? Ou nada relevante que seja. E aí tem esse. O que ela não fez, né? Porque depois que ela saiu da Globo, ela foi pra Record e foi um flop, né, gente? A gente sabe que esses grandes apresentadores que saem da Globo, que é a emissora que pode pagar pra você estar lá, e saem, por exemplo, pra Record, eles não vão manter o mesmo salário. Porque, acho que o Faustão tá aí. O Faustão tá aí. O Faustão ficou 1 ano e meio na Record e já vai sair, porque eles Na não Band. têm dinheiro pra poder pagar o Faustão. Na Na Band. Band. Porque eles não têm dinheiro pra poder pagar. Não, o Faustão, eu acho que é mais um caso de que o programa dele tem o mesmo formato da Globo, só que agora é de segunda a sexta. Não tem conteúdo pra passar de segunda a sexta o programa do Faustão. Tem isso também. E ninguém assiste Band, né, gente? Vamos cá entre nós, né? Não sei nem o Então, que passa. considerações finais. Considerações finais. Eu acho que deviam ter arrumado aí a cronologia, deviam ter deixado em ordem cronológica as coisas, não ir ficar indo e voltando. E eu achei babado o Zafir falando que nem olhou pra cara da Xuxa quando a filha nasceu. Ele, eu tava ali pela minha filha. É porque você sabe que eles não falaram, né? Mas deu treta muito grande, porque a família dele não gostava dela. Aí, ó, mais um tópico que ficou de fora. Justamente. Aí, isso que fica de fora. Por que não gostava? Se ela era amada, se ela era boazinha, como o documentário passou. Porque tem uma fala do Zafir que já dá pra talvez pegar Não é um Zafir, gancho. é Cisafir, tá, meu anjo? É um cu. E aí, quem é ele nesse rolê? Aí ele tem uma fala dele que ele fala, que ele diz uma coisa que talvez dê pra gente puxar uma informação daí, que ele fala, ai, minha família era uma família muito conservadora. Sim. Era uma família que tinha uma religião ali, é verdade. sei lá qual. E ela era muito à frente do tempo dela. Eu acho que era isso. Eu acho que o problema é que ele era uma pessoa muito conservadora também. Assim como a macho escroto, tá, gente? Macho escroto. Eu acho ele que queria colocar ela no cabresto, isso. que ela tem que respeitar e obedecer a ele. E ela, não. Eu quero que você enfie o rojão no seu cu e exploda. Até porque a família, a mãe dele, eu acho que é socialite, eu acho. Tem um rolê assim. Que ela se exploda também. Então, eu acho que era isso. Eu acho que eles acharam que talvez ela casando com ele, ela meio que ia... E tá aí. Ela envelheceu. Da família dele. Ela envelheceu muito bem. A Xuxa envelheceu muito bem. Ele envelheceu igual maracujá de gaveta. Não achei que ele envelheceu bem. Eu nunca nem achei ele bonito, não. Nem antes, nem agora. Eu achar... Bom, anota isso. Tá, mais alguma consideração final? Senhor Denis, suas configurações. Não, só a configuração do lamento. A sua configuração do lamento. Eu concordo com você a questão da linha do tempo, que ficou realmente muito confusa do meio pro fim. Algumas coisas que eles passaram assim, né? E podiam ter abordado, né? Pra dar. Eu não sei se de repente eles programaram mais episódios e a Globo deu uma cortada. E falou diminui. Porque eles já estavam falando desse documento. Se eu não me engano, eles até adiaram, porque teve um rolê do aniversário dela de 60 anos lá no navio. Foi. E eles fizeram gravação pro documentário lá também. Só que não utilizaram nada do aniversário dela. Então. Porque ele tá sendo gravado desde 2020. Ele tá sendo gravado desde 2020. Vamos ver, né? Diz que vai sair um filme também, né? Vamos ver o Bial's Cut, se vai sair. Bial's Cut.
Vamos ver se vão contar alguma coisa relevante aí nessa outra mídia que vai sair. Mas no final das contas é um Eu ainda acho que conteúdo ali. o encontro dela com. Eles podiam ter aproveitado muito esse encontro dela com a Marlene Matos e ter. O Bial podia ter usado todo o poder de um bom apresentador e entrevistador que ele é e ter conduzido ali de uma melhor forma. Eu acho que tem mais material que ele podia ter usado ali, mas ele decidiu não usar. Ou a Xuxa não quis usar. Justamente. Porque tudo ali passou ela não- pelo. Mas aí por ela. ele prejudicou o trabalho dele porque ela que quis, mas Mas ela eu acho que era provavelmente ela 50, só- eu acho que ali é 50-50. Mas eu não. acho que ela concordou fazer o documentário porque impondo essa condição, sabe? Tipo, eu vou aprovar contratual, tudo. né? Sim, sim. Aí ficou essa bomba, né, gente? A minha nota é dó, tá? Bom, gente, é isso. E aí, você assistiu o doc da Xuxa? A Xuxa fez um X no seu coração? Conta aí pra gente nos comentários. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal se você estiver vendo pelo YouTube e seguir a gente na plataforma de áudio que você estiver ouvindo. Responda a nossa enquete. Dessa vez vai estar certa a pergunta, tá, Renan? Então a gente vai colocar lá. Por favor, participe deste episódio também. Renan, se eu fosse você, eu nunca mais reclamava que tá errado, tá? Apenas responda a enquete e fale, gente, tá errado, mas eu estou respondendo, tá? E aí, é isso. Um beijo, um cheiro e até o próximo episódio. Beijo. Bye. Eu vou pra minha nave agora, embora. Lua de meus dedinhos, meus Mas essa é ele. Isso é a Eliana. onde... Foda-se. 5 patinhos foram passear além das montanhas para gozar.